Boa noite, pessoal. Muito bem. Vamos lá, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13 e vamos meditar. Hebreus 13, versículo 8. De alguma forma, sequência da mensagem que recebemos ontem. Tudo depende da forma que cremos. Ontem nós falamos que, aliás, nós temos falado sobre isso, né? Todo problema é um problema de fé. Então pensa nisso, por favor. Todo problema é um problema de fé. Reflita sobre isso. E você vai chegar a uma conclusão importante. E vou repetir aí o que eu tenho falado. Por que é tão importante você anotar o que você ouve, as referências que você recebe, os direcionamentos? Porque isso aqui é como quando você frequentava a escola. Você participa da aula, você recebe informações, direcionamentos, mensagens, referências bíblicas. Depois você vai estudar e depois você vai aplicar na prova. Porque não pense você que você está aqui aprendendo por obra do acaso. Não. Você vai ter a prova para você colocar em prática. E a prova é que vai te levar para um nível superior. Você sobe ou permanece no mesmo lugar. Permanece no mesmo ano. Quando deveríamos estar subindo a cada ano. É exatamente o que acontece. Para que nós possamos subir para um nível mais alto, precisamos passar pelos testes de onde estamos. E os testes em cima da palavra. Porque dizer eu creio é fácil. Aplicar o eu creio é que é difícil. Aí que está o problema. É aplicar o que eu creio. Hebreus diz que Jesus Cristo, diga comigo, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então significa que ele não mudou. Se ele não mudou, ontem ainda nós meditamos versículos extremamente importantes que mostra que tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Quando você pensar em Cristo, não pense simplesmente no Cristo que passou 3 anos, que foi à cruz. Saiba que ele já existia antes. Essa só foi a obra de redenção. Só o resgate. E ele foi nos resgatar e reconciliar-nos com Deus e todo mundo com Deus. Então, a sua fé na palavra, e a palavra sendo a maior autoridade na sua vida, é que vai produzir os resultados na sua vida. Você pode ler livros, você pode, hoje está na moda, né, coach, autoajuda, tudo isso é passageiro. Isso é tudo passageiro, tudo vem e vai. Essa é a moda do momento, daqui a pouco ela passa também. Mas a palavra não. A palavra permanece para sempre. A palavra é a autoridade. Os céus e a terra passarão, mas o Senhor diz, as minhas palavras não hão de passar. Por isso que eu volto a dizer. Quanto mais você tiver registrado e você estudar, meditar,
ela estiver dentro de você, e você declarando a palavra, que cai naquilo que nós falamos ontem, a cultura do reino está na sua casa, na sua família, a cultura do reino. Vamos lá. Ontem nós não falamos sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, né, das 7 esferas da sociedade. O que é as 7 esferas da sociedade? Está em qualquer lugar do mundo que você for, essas 7 esferas estão lá. Qualquer lugar do mundo, tá? Você vai para o Brasil, vai para os Estados Unidos, vai para a China, vai para o Japão, existe essa separação, as 7 esferas da sociedade. E a primeira esfera da sociedade é a família. A família, o lar. Por que é tão importante a cultura do reino estar sendo estabelecida na sua família? Porque a sua família, nós já ouvimos isso inúmeras vezes, a base da sociedade é a família. O cidadão, as pessoas que estão lá fora é fruto de uma família. E se, eu também digo, há alguns anos nós aprendemos o seguinte, que o seu primeiro negócio é a sua família, é a sua casa. O treinamento de gestão de pessoas, o treinamento de administração, começa em casa. É justamente em casa. Assim como nós pastores, não sei se você sabe que a nossa primeira igreja, a Bíblia diz que quem não governa bem sua casa, jamais governará a igreja do Senhor. Então, nós pastores começamos pela nossa casa, pela nossa família. Então, a cultura do reino, não despreza isso não, tá? Porque se você quer ser promovido por Deus, você vai ter que entender isso. E eu vou trazer cada uma das esferas da sociedade, e talvez você fique preso a só uma, mas uma não faz você bem-sucedido. Inclusive vai levá-lo ao fracasso. Entendeu? Uma só é muito pouco perto da plenitude da abundância e aonde Deus quer que nós estejamos. Por que Deus quer que a nossa família seja uma família extremamente estruturada e que a cultura do reino esteja na nossa casa? Porque a nossa casa vai influenciar, a nossa família vai influenciar. Os nossos filhos influenciarão ou serão influenciados. Quando nós estabelecemos a cultura muito bem estabelecida, não temos que nos preocupar. Não temos, porque o que vem de fora não entra neles. Eles estão blindados. E sim, o que está dentro deles influencia. Amém, pessoal? Então, isso é extremamente importante. Isso é um investimento. É um investimento. Por isso que eu falo, você tem que anotar, porque você tem que dar aula. A única forma de você, sabe por que muitos de vocês pouco sabem da palavra? Porque você tenta receber para você, ouve, mas depois você não consegue reproduzir. Não consegue passar. E se você anotasse, e para depois ensinar, você iria fixar. Você iria aprender. Então, nós ouvimos, nós registramos para ensinar. E é quando isso vai fixando dentro de nós. Então, a primeira esfera da sociedade, diga comigo, a família. A segunda é a igreja, a fé. E a igreja, olha o que eu vou te falar sobre a igreja. A igreja, esse é o templo que nós nos congregamos. Esse é o templo que nós nos congregamos, nos reunimos, que a Bíblia nos ensina a fazer isso. Viu? Esse negócio de igreja em casa não existe, ainda não existe, não vai existir. Igreja é igreja. Mas você é a igreja do Senhor lá fora. Nós temos o templo que nós nos congregamos, o templo que o Senhor emana do altar para a igreja em si, ele alimenta a igreja, e você é a igreja lá fora.
Diga, eu sou a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor tem que ter uma atuação agressiva lá fora. A igreja do Senhor, sabe qual é o questionamento? Porque quando as pessoas aceitam Jesus, elas ficam tímidas, quando deveriam se tornar ousadas? Por que as pessoas, quando aceitam Jesus, parece que emborrecem, quando deveria estar mais sábias, mais inteligentes e mais ousadas? Porque você está bebendo na fonte. Por quê? Porque parece que você está fazendo errado, quando na verdade quem está fazendo errado são as pessoas lá fora, fora da palavra. Eu sou discriminado. Depende. Nós seremos mesmo, como Cristo foi. Mas o que importa é resultado. E o resultado aparece. Porque o reino está em nós. A primeira coisa que você precisa entender é que o Senhor Jesus diz que o reino não está lá, nem aqui, nem lá, nem lá, nem lá, nem lá, mas está dentro de vocês. E se o reino está dentro de você, você governa. Você governa, você domina. Você tem dentro de você uma fonte. Então, a cultura do reino é transmitida através da igreja. Eu estava dizendo que é um conselho interessante. Olha como isso é importante, o que eu estou dizendo. Às vezes você fala assim, bispo, mas eu não sei como trabalhar, eu não sei como fazer. Tá, eu vou dar um conselho para vocês pais, que eu sou pai. E fiz questão de investir tempo na formação do caráter e da fé dos meus filhos. Eu só me dei conta do trabalho que eu fiz, que foi muito bom, quando eu entrei na faculdade. Entrei depois de velho. Novo não queria estudar, né? E depois de velho quis fazer uma faculdade. Quis não, minha esposa quis, eu falei, eu vou aproveitar o embalo. Conhecimento não é demais, né? E aí depois de velho vai entrar na faculdade. No primeiro ano de faculdade, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado com várias coisas. Primeira coisa que eu fiquei chocado, olha como vocês estão assistindo o culto. Eu estou falando, todo mundo em temor, em reverência, todo mundo me ouvindo. Correto? Eu não vi uma autoridade em sala de aula. Eu não vi uma autoridade, eu vi um bando de professores, juízes, promotores fracos, que ninguém respeitava a autoridade deles em sala. Uma bagunça. Mexendo no celular, levantando a hora que quer, batendo papo, aquela coisa que eu fiquei assim, assustado. Eu que estava acostumado com esse ambiente aqui, eu fiquei assustado. Eu já estava quase, cala a boca. Né? Falta de reverência, falta de temor. E às vezes eu olhava aquilo, tinha juiz dando aula, e eu pensava comigo, eu falava, gente, mas como é que pode? Porque uma audiência é com total reverência, é igual vocês aqui, o juiz entra, todo mundo fica em pé. É assim. Mas ali em sala de aula não tinha autoridade. E aí vem professores com uma cultura em cima dos seus questionamentos, das suas ideias, das suas filosofias, matando a fé dos jovens e falando coisas assim assustadoras. E eu assustei. E eu disse para minha esposa na época, eu falei assim, um jovem não tem estrutura para isso aqui. Ele entrou aqui, ele sai morto espiritualmente. Tanto é que eu atendi muitos filhos depois disso e eu soube entender. Né? Muitos pais me procuraram, meu filho entrou, não quer mais ir na igreja, começou a questionar se a Bíblia, quem escreveu a Bíblia, se a Bíblia é uma verdade absoluta, que não deve crer na Bíblia como uma verdade absoluta, conversinha das aulas. E eu tinha ouvido isso.
Mas, olha que coisa interessante. Os meus filhos fizeram faculdade. Nunca teve uma pergunta, uma interrogação sobre o que eles aprenderam em aula, porque aquilo não entrou dentro deles, não se cogitava. A fé estava bem estabelecida dentro deles. Eles nunca me fizeram uma pergunta. Bispo, pai, a gente tem escutado isso, né, sobre a história e a filosofia e pá, e nunca houve um questionamento, nunca houve uma pergunta, o que o senhor fala sobre isso? Porque dentro deles estava estabelecido a cultura do reino, a palavra é uma autoridade, e acabou. Depois descobriram que eu era pastor, e me pediram para fazer um culto, levar uma mensagem para os jovens. Opa, ficou show. 5.000 alunos no pátio. E aí 5.000 alunos no pátio iam me ignorar. Claro que iam me ignorar. Não quer escutar sobre o pastor, né? Sobre a palavra, nem nada. E eu preparei uma palavra para eles. Só que antes de começar a palavra, eu falei, eu quero que dê as mãos todo mundo. Todo mundo de mão ligada, nada não tinha saído para lado nenhum, tinha que me ouvir. Entendeu? Fez uma corrente, eu falei, permaneça assim, prometo ser breve, mas amarrei todo mundo de mãos dadas, né? E aí fui trazer a mensagem que eu queria para eles e orar por eles. E foi uma bênção, né? Muitos foram tocados. Depois queriam que eu fizesse todo ano, aí não tinha jeito, devido aos compromissos da igreja, eu também terminei e saí. Mas aonde eu quero chegar? A cultura do reino, eu estava levando a cultura do reino, aquela cultura do mundo, dos meus filhos nunca me fizeram uma pergunta a respeito, eu ainda fiquei esperando, eu falei, esses meninos vão chegar e vão me fazer algumas perguntas a respeito, porque o negócio é para confundir realmente, é para causar uma confusão na mente dos jovens. Mas nunca me fizeram uma pergunta, porque aquilo para eles era descartável, porque já estava estabelecido dentro deles a palavra. Quando falam, não creia na palavra com a verdade absoluta, é diferente, querido. Sabe por que isso não se cogita? Porque a gente experimenta o resultado dela diariamente. A gente vive o poder dela diariamente. Só quando você não vive é que você questiona. Quando você não vê os resultados da palavra é que você questiona. Mas quando você vê o resultado da palavra, não há o que questionar. Você está vivendo isso continuamente. Você está vendo, não só na sua vida, mas as pessoas experimentando isso continuamente. Vidas sendo transformadas através da palavra continuamente. A palavra sendo aplicada e a palavra se cumprindo. Amém, pessoal? E aí, a educação, que é a terceira esfera. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a igreja tem que estar em todas, nós temos que estar dominando todas. E hoje, por que está o caos que está? Porque esse domínio não tem acontecido. Esse poder de influência não tem acontecido. Eu estava falando hoje pela manhã, que eu tenho testemunho de uma... Ela é obreira da igreja. Ela estudou numa escola, cresceu estudando nessa escola, e hoje ela é diretora dessa escola. Quando ela foi levantada como diretora, o que ela fez? Primeira coisa, ela limpou a escola da idolatria. Foi a primeira coisa. Segundo, ela estabeleceu algumas normas, sutilmente, mas oração do Pai Nosso. Eliminou as demais orações. Começou a trabalhar com os professores e a trabalhar com os alunos. A escola transformou. A escola, internamente e estruturalmente, a escola foi transformada. Há pouco tempo ela teve um problema de saúde e ela disse que ia parar. Eu disse, por favor, não pare, porque tudo que a senhora construiu vai voltar a estaca zero. Porque hoje tem
uma mulher de Deus como diretora daquele lugar. Já pensou se as universidades, os reitores, os diretores, as escolas, todas tivessem um homem de Deus, uma mulher de Deus? Como seria? Você já parou para pensar se os alunos fossem a igreja lá dentro das universidades, das escolas, influenciando positivamente? Como seria hoje? Como estaria a nossa juventude hoje? Seria o caos? Os pais estariam chorando como estão chorando hoje? Não. Confusos, perdidos como estão hoje? Não. Então, Deus, Ele quer levantar homens para que estejam, homens e mulheres, para que estejam em cada uma das esferas. A próxima, mídia. Hoje, antigamente como era a mídia? Rádio e televisão aberta. Se você quisesse falar na rádio, você tem que comprar um horário. Se você quisesse fazer uma propaganda na TV, tinha que pagar caríssimo. Não é verdade? E olha lá se a TV ia te aceitar, porque dependendo da TV, como a Globo não te aceita. Porque tem o seu padrão. Né? Tem o seu padrão. Por exemplo, você pode prestar atenção que igreja nunca pôde fazer, a não ser a missa, a igreja nunca pôde entrar na Globo. Não se vende horário. Por quê? Porque existe uma atuação totalmente maligna, diabólica, para chegar à tua casa somente o que eles querem que chegue. Para chegar à tua família somente o que eles querem que chegue. O padrão lixo de qualidade. Não é verdade? Nós, quanto tempo os brasileiros, até cair a ficha agora, ficou escravizado, dominado, numa inércia, numa passividade, dominados por novelas. Lixos de novelas influenciando, ensinando todo tipo de porcaria, de imundícia, de imoralidade. É verdade ou não é? Só ensinando imoralidades. Mas, olha que lindo que aconteceu. A mídia se abriu. Hoje, eu e você podemos estar na mídia. A outra está entrando em desuso. Mas hoje eu posso ter um canal no YouTube, você pode ter um canal no YouTube, no Facebook. E nós podemos hoje influenciar, levar conteúdos de qualidade que agregue a vida das pessoas, que transforme vidas. Eu posso, você pode. E Deus quer homens e mulheres de Deus nessa esfera da sociedade, levando conteúdo de qualidade, levando mensagens de qualidade. Quantos testemunhos nós recebemos agora? Eu mostrei alguns para vocês, alguns, só da pandemia, acompanhando a gente pela transmissão. Casamentos restaurados, pessoas curadas de depressão, curadas de enfermidade. Vocês viram aquela foto que eu trouxe daquela mulher que me mandou as fotos da renovação do casamento dela, coisa mais linda do mundo? Então, nós chegamos com conteúdo. Conteúdo que acrescenta, que traz crescimento, que traz progresso à vida da pessoa, não esse lixo. Por isso que você, como igreja, também tem que fazer, tem que influenciar com conteúdo de qualidade. Não é simplesmente, não estou dizendo para você, ai, Jesus te ama. Nem eu falo Jesus te ama. Eu que tenho que pregar o evangelho não fico com essa enjoeira. Mas você leva mensagens que acrescenta, relevante, que contribui para a vida das pessoas. É uma pequena mensagem, é um depoimento, é um testemunho, você como cristão, quando posta alguma coisa relevante,
Então você está cumprindo com o seu papel nessa esfera da sociedade. Quem está entendendo, por favor? Nós temos que ocupar a igreja. Se a igreja estivesse ocupando todas as esferas, nós estávamos voando. O mundo estava diferente. Estaria completamente diferente. Hoje você pode ter um canal no Facebook, no YouTube, no Instagram, mas não para essas besteiras que a gente vê por aí. Não é verdade? Tem coisas que dá vergonha por eles, né? E não para imitar gente que não tem futuro. Artes e esportes, entretenimento, que é outra coisa, né? Que tomou um rumo nojento. A arte foi banalizada. Mas se a gente pensar que homens e mulheres de Deus, na sua área de atuação, ainda que seja arte, seja um ator, uma atriz, seja um atleta, mas que estabeleça a cultura do reino, que leve essa mensagem através do seu estilo de vida, Deus vai promover. Como é extremamente bonito quando você olha alguém que chegou no topo e está lá promovendo o nome do Senhor. Alguém que Deus promoveu e ele está dizendo lá, eu cheguei aqui porque Deus me trouxe aqui. Deus me promoveu, Deus me honrou, Deus me exaltou. E quando nós entendemos isso, que tem um propósito, que nós devemos ocupar a nossa posição em cada uma dessas esferas, Deus vai nos colocar lá. Deus vai promover. O problema é que muitas vezes, muitos não entenderam o seu propósito. Não é para futilidade, inutilidade, para se aparecer, não, tem um propósito. É a cultura do reino. Nós estamos falando de almas. Nós estamos falando de salvação de almas. Uma imensidão que está perdida e vai para o inferno. Economia. O que é economia? Negócios, comércio, empresários, empreendedores. Já parou para pensar que quem deveria ocupar as posições mais elevadas são homens e mulheres de Deus? Que deveriam estar estabelecendo a cultura do reino nas empresas? Não, aqui não se mente. Aqui não tem suborno. Aqui a justiça. Aqui a retidão. Empresários justos. Homens e mulheres que entenderam o seu propósito. Homens e mulheres que são investidores do reino. Você sabe por que nos Estados Unidos as empresas são tão grandes? Faz parte da cultura deles as missões. É da cultura deles. Eles investem em missões. Sustentam missionários para o mundo todo. São dizimistas, são ofertantes. Naturalmente, isso não é um problema, isso não é uma barreira, são naturalmente. Aprenderam que esse é o caminho, transbordar. Então, quando você entende, Deus te promove, Deus te dá ideias, Deus te dá projetos, Deus te dá graça, Deus te dá favor, porque você entendeu que tem um propósito, tem uma missão. Eu estava dizendo, olha que trabalho lindo que nós fizemos segunda-feira passada. Toneladas de alimento, brinquedos e tal, mas isso aí caiu do céu? Jogaram aí na porta, aconteceu alguma coisa, o governo ajudou? Não. Foi ofertas. Foi pessoas que doaram. Inclusive, parabéns para alguns, viu, que eu não pedi.
Parabéns para alguns de vocês que ligaram e disseram: eu quero saber se eu posso fazer uma doação para o trabalho que vocês vão fazer. Bonito, é isso aí. É isso aí. Eu quero contribuir, o que eu posso ajudar no trabalho? Porque, inclusive, deixa eu deixar uma coisa muito clara para vocês, viram o trabalho ou não? Não, a nossa preocupação não é levar a cesta básica para eles, não, porque a cesta básica acaba em 15 dias. A preocupação não é levar, simplesmente fazer a festinha do Dia das Crianças, não. Nós fomos para levar o amor do Senhor a eles, e levar uma mensagem, dizer a eles que eles não são diferentes de nós, e que muito em breve eles vão estar fazendo trabalhos junto conosco. Eu não sei se alguns me ouviram falar sobre isso, porque eu peguei esse testemunho na segunda-feira não sei se a Luciana está aqui hoje. Está aqui hoje, Luciana? Eu peguei o testemunho da Luciana, que foi fruto de um trabalho como esse, e, final das contas, né, o testemunho dela, um dia andava 6 horas para estar na igreja, 3 cultos por dia, arrastando o solado de sapato. Hoje tem 2 empresas, tem sua casa de último ano de escola do meu filho, no 3º ano, no Interativo, a filha dela estudou junto com meu filho. Fruto de um trabalho como aquele. Não é lindo? Pensar, poxa vida, comia da sopa da igreja, levava a cesta básica, agora o filho está estudando na escola particular junto com meu filho? Isso é lindo, extraordinário. É mostrar a essas pessoas que elas estão ali, é um momento, se elas creem, é um momento passageiro. Inclusive o que eu disse para aquelas mães foi o seguinte: lute pelos seus filhos, mude por eles, porque eu sei que muitas das senhoras estão preocupadas com o futuro dos filhos de vocês, mas se vocês buscarem a Deus, não tem que se preocupar com o futuro deles está certo, garantido, porque Deus vai cuidar. É a mais pura realidade. Então, quando nós estamos levando como o amor do Senhor, e inclusive para quem já acompanhou, quem já esteve conosco lá, sabe o que nós fazemos com eles? Nós os servimos, e é essa a sensação que a gente quer que eles tenham. Eles ficam sentados e são servidos por nós. Nós os servimos como garçons, mostrando a eles e dando o exemplo que nós também estamos ali para servir. E a mensagem que eu deixei, essa última mensagem, hoje nós estamos aqui fazendo, mas amanhã vocês vão fazer com outros. E vocês, muitos de vocês vão estar fazendo conosco, junto conosco, levando essa mensagem, esse amor. Tem um propósito. E tudo aquilo que nós doamos, mais de 1000 cachorro-quente, mais de 1000 pastel, mais de não sei quantos juju, mais não sei... 200 e tantas cestas básicas, não caiu aqui na porta. Foram doações. É o propósito, é o meu, é o seu. É a nossa missão. Tudo tem um propósito. E quando a gente entende, cada vez que a gente faz, mais abençoado a gente é. Eu fiquei ainda, eu falava, talvez você não viveu essa experiência ainda, você precisa viver. Você precisa viver. Você vai aprender que quando você transborda na vida das pessoas, Deus transborda na sua. Você começa a viver coisas que você não tem explicação. A primeira doação que nós fizemos na pandemia para aquelas famílias, a primeira, eu não me lembro exatamente qual foi a quantidade, mas poucos dias depois chegou 3, 4, 5 vezes mais do que nós doamos. A gente já não tinha onde colocar. Tanta doação que foi chegando. Porque é isso, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando.
Qual foi o último que eu falei? Economia, negócios, comércio, empreendimentos. Quando você entende que você tem que, Deus quer que você ocupe posições elevadas, que você esteja lá. Assim como a última, que é o governo, a política. Não se mistura. Já parou para pensar que quem estivesse no poder fosse homens e mulheres de Deus, seria essa palhaçada que é hoje? Seria essa roubalheira que é hoje? Seria essa corrupção que é hoje? Se fosse homens e mulheres tementes a Deus de verdade, estaria o caos que está hoje? Responda para mim. Sim ou não? Com certeza não. Se tivesse lá, como chegou José no Egito, um homem de Deus que foi colocado no poder, trouxe prosperidade para o Egito inteiro. Como Daniel na Babilônia, que trouxe bênção para a Babilônia. Como Salomão, que trouxe paz para o reino de Israel e prosperidade jamais vista. Como Davi. Homens que governaram. Por isso que homens e mulheres, vocês jovens, homens, têm que ocupar essas posições. Imagine vocês no governo. Sei lá, vereadores, prefeito, governadores, presidente, juízes, promotores, procuradores, deputados, homens e mulheres de Deus de verdade. Como seria? Estaria essa injustiça que nós estamos vendo hoje? Esse caos que nós estamos vendo hoje? Mas é a mentalidade que precisa abrir, e nós precisamos entender que nós precisamos ocupar essas esferas. O povo de Deus tem que estar nesses lugares. Às vezes a gente tem essa, mas para pensar. Se homens e mulheres de Deus dominassem cada uma dessas esferas, estivesse no poder, mas quando eu digo homens e mulheres de Deus de verdade, que estão vivendo a palavra, que temem ao Senhor, que a palavra é autoridade na sua vida. Por isso que Deus quer colocar lá. Deus quer promover. Deus quer exaltar, porque tem um propósito. Deus quer fazer de muitos de vocês o sal e a luz deste mundo. Lembra da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade assim na terra como no... Como é lá? Tem roubalheira? Injustiça? Não. A mentira está lá? Não. A miséria, a escassez está lá? Não. Não. Por isso que a vontade de Deus, assim como é no céu, tem que ser feita na terra. E Ele ensina a orar por isso. E é nós que abrimos a nossa mentalidade, porque eu nunca vou estar acima da minha mente, eu nunca vou chegar, se a minha mente não for lá, eu jamais irei. Imagine, vamos pensar aqui, sua família, a cultura do reino, influenciando outras famílias. Você como igreja, por aí, influenciando. Homens e mulheres de Deus na educação, nas escolas, nas faculdades. Homens e mulheres de Deus na economia. Homens e mulheres de Deus no governo. Homens e mulheres de Deus dominando. Não é fazendo aliança não, é realmente vivendo a palavra. Vai ser, como até Daniel
pela sua fé não foi lançado na cova dos leões? Foi. Mas saiu de lá e foi extremamente promovido. Nós somos atacados de todos os lados. Nós somos bombardeados de todos os lados. Então, isso tem que entrar. Tem um versículo que eu gosto demais dele. Eu vou chegar nele aqui agora. Projeta para eles. Diga comigo, vocês são o sal do quê? Ah, não é do lugarzinho que você está. É da terra. Você vê que o negócio é grande. Nós somos o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Deus está dizendo, como é que eu vou usar o sal? Não é verdade? Como é que eu vou usar se ele não tempera mais, ele não tem sabor? Por isso que eu tenho que saber se eu sou um sal que salga ou não. Porque, para que servirá? Porque o sal tem que salgar. Se tiver um sal na sua cozinha que não salga, você vai fazer o que com ele? Mulheres, o que você vai fazer com ele? Jogar fora. É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Por isso que eu tenho que saber, eu sou sal que salga ou não? Sou sonso, insípido? Ou salgo, influencio? Por isso que eu não posso ter medo de salgar. Estou aqui, estou para salgar e acabou, meu filho. E vou salgar. E lembre-se que sal tempera e preserva. Tem uma função de preservação também. Não é verdade? Vocês são, o que é? Do mundo. Do mundo. É grande o negócio. É impossível, olha esse versículo, eu falo para mim sem cessar. Diga comigo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não pode esconder uma cidade, ninguém consegue esconder uma cidade em cima de um monte. Ela está lá em cima, está brilhando, as luzes estão acesas, brilhando, quem vai ofuscá-la? Quem vai escondê-la? E esse monte é Cristo. Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ninguém pode esconder. Se você está no monte, você vai brilhar. Se você é sal, você vai salgar. Você vai preservar, você vai temperar. Se você é luz, você vai brilhar. É natural. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, diga comigo, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Está vendo? Não esconde ela, pelo contrário, ela é colocada num lugar de destaque alto. E ela vai iluminar todos que estão na casa. Essa é a função. Da mesma forma, diga comigo, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Isso é sério, hein? Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam. Não precisa mostrar para ninguém, precisa sim. Precisa sim. As nossas boas obras, e não estou falando de caridade. Porque boas obras, você já viu que a gente prega o evangelho sem abrir a boca, às vezes? Já prestou atenção nisso? Você prega o evangelho, às vezes você não abriu a boca. Na sua maneira de conduzir sua vida. E às vezes você prega o evangelho sem pregar o evangelho.
com palavras tão sábias, tão equilibradas, de tamanho bom senso, de amor, de equilíbrio, que você influencia. Você contagia. Para que, volta lá, para que todos as vejam, as pessoas veem e elas louvam a Deus. Elas querem o que nós temos. Elas querem ser como nós. Elas desejam aquilo que nós temos. Paz, comunhão com Deus, essa fé inabalável. Como é que nós resolvemos os nossos problemas? Com oração. Vamos para Isaías 40. Isaías 40. Projeta para eles. A relva murcha e as flores caem. Diga comigo. Mas a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus. O que está escrito aí? Aí fora o capim seca, as folhas caem, o vento passa, sopra, leva muita coisa. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O quanto você acredita nisso? Porque se você acredita, você fica com a palavra. Você crê na palavra, você acredita na palavra. E você vai vê-la se cumprir na sua vida. Contrariando todas as previsões. O lindo é isso. Que ela contraria todas as previsões. Ela choca. Porque as pessoas não esperam isso. Aconteça o que acontecer, aprenda uma coisa, fica com a palavra. Acredite na palavra. Aconteça o que acontecer, não arreda o pé da palavra. Esse é o segredo. Referência, por favor. Próxima referência. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença dos pés. Embora a sua doença fosse grave, diga comigo, embora a sua doença não fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Sabe o que aconteceu? Morreu. Morreu. Por quê? Porque quanto mais grave a situação, mais você tem que buscar no lugar que você resolve. Não adianta você colocar sua confiança só no natural. Eu estou aqui com os médicos aqui, doença, mas tem gente com a vida financeira enferma, tem gente com o casamento enfermo, a Bíblia diz que a terra fica enferma, é estéril, a vida é enferma, é estéril, improdutiva. E como é que nós resolvemos isso? Nós temos coisas que nós temos que fazer como homens, mas a primeira de todas é buscar Deus. Porque se Deus não mudar, se Deus não operar, tudo que você fizer vai ser em vão. Tudo. Mas se Deus determinar, Deus vai usar pessoas para te favorecer. Deus vai usar gente que você nem imagina vai te favorecer. Ele usa quem Ele quer e usa ninguém se Ele quiser. Mas você será favorecido. Amém? Então, fica com a palavra. Confie na palavra. O Senhor não pode ser o último recurso. Ele é o primeiro. Deus deve ser o primeiro recurso. A primeira consulta é na palavra. Depois você consulta outras coisas, mas a primeira é a palavra. Porque o poder está na palavra. Deus não pode negar a sua palavra. Elias disse a Acabe, vá comer e beber, diga comigo, pois já ouço o barulho
de chuva pesada. Declarou. Já ouço barulho, depois de 3 anos e meio sem chover. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, diga comigo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Espera aí, já ouço barulho de abundante chuva. Correu para o lugar alto, né? Se aproximou de Deus, botou o joelho no chão e a cabeça entre os joelhos. E foi clamar, foi orar. Quando nós falamos de chuva, nós estamos falando de prosperidade. Porque aonde não há chuva, não há prosperidade, não há abundância. O país estava em miséria porque não chovia. E por que não chovia? Porque Deus não permitiu mais que chovesse. E por que Deus não permitiu que chovesse? Por causa da incredulidade, por causa da fé dividida deles. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Diga comigo, não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Já ouço barulho de abundante chuva, foi uma declaração de fé, certo? Mas aí subiu para o lugar alto e botou a boca no pó, e foi orar, certo? Servo, vai lá, olha lá, sobe lá e dá uma olhada para mim, vê se você vê alguma coisa, não há nada lá. O que ele falou? Torna lá 7 vezes, perseverança, perseverança. Perseverança, diga comigo, perseverança. É outra coisa que Deus ensina. O mesmo Elias, quando ele orou para não chover, ele falou assim, que não chova mais nesse lugar até segundo a minha palavra. Acabou, foi fácil, resolveu, não choveu mais. Mas para voltar a chover, ele teve que perseverar. O mesmo que orou para que não chovesse. E aí 7 vezes, imagine cada vez que ele mandava o servo lá e o servo falava que não tinha nada. Não pode vir aquela duvidazinha, falar assim, pô, mas será que vai acontecer? Não, vai lá de novo. Eu vou, mas tem nada. Volta de novo. Tá bom. Tem nada. Vai lá de novo. Eu estou aqui. Tem nada. Está vendo? Como é que Deus trabalha com a gente? Perseverança. E aí, na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no meio do mar. Só foi um sinal. Uma nuvem bem pequena, do tamanho da mão de um homem. Se você pegar a sua mão e fizer assim, você vê o tamanho da nuvem. Estava lá no meio do mar. Aí o que ele disse? Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Corre! Por quê? Porque a Bíblia ensina, não despreze os pequenos sinais. Porque às vezes você está esperando algo tão grande e aparece só um pequeno sinal. Ele não poderia ter dito assim, mas o que adianta uma nuvem estar levantando lá no meio do mar? Isso não é chuva. Não podia ter dito isso? Poderia ter dito, mas do jeito que ele falou, ele disse, corra, prepare o carro, desça antes que a chuva o impeça. Você vê que são uma atitude de fé atrás da outra. E aí, em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens, um vento forte trouxe uma grande tempestade. E Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor, diga comigo, então o Senhor concedeu
força extraordinária a Elias, e ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Olha isso. Deus ainda deu força extraordinária a Elias, e ele, você viu que ele estava numa velocidade enorme. Elias passou na frente. Elias passou na frente. Diga, eu vou passar na frente. Você vai passar na frente de muitos que parece que está na sua frente. Você vai passar e vai passar com velocidade. Quem crê nisso? Diga, eu creio. Fique em pé então. Para Jesus. Mas acompanhe. Atitudes de fé. É isso que Deus espera. Fica com a palavra. Acredite. Só para fechar o resumo aqui. Deus quer vocês ocupando cada uma dessas esferas. Deus quer promovê-los. Se nós ocuparmos cada uma dessas esferas, nós vamos dominar tudo. Nós vamos influenciar. A cultura está aqui dentro, a cultura do reino. Às vezes, parece que, quando você coloca a palavra em prática, parece que isso te coloca em desvantagem. Pelo contrário, te coloca em vantagem. Ela te coloca em vantagem. É como nós falamos ontem. O mundo vive de ilusão. O mundo vive uma mentira. De vez em quando você não vê aí nas redes sociais, estava falando ontem, né? Outro dia eu estava aí nas redes sociais, Gustavo Lima esbanjando felicidade. Coisa linda, casamento, coisa linda, extraordinária, aquela coisa maravilhosa. Já desandou o negócio. Já separado. Todo mundo desejando a vida do Gustavo Lima. Desejando ainda não sei como, porque outro dia o cara estava com vontade de chutar tudo pro alto em depressão profunda. Né? Quem já acompanhou isso aí para trás, sabe que ele teve uma depressão com vontade de chutar tudo pro alto. Por quê? Não satisfaz. Não satisfaz. Não preenche. O casamento na areia, a vida na areia. O mundo tem sede de algo verdadeiro. De verdade mesmo, de verdade, não mentira, só para os outros verem. Só para os outros verem. E algo verdadeiro, só em Cristo. Por Ele, para Ele, tudo vem dEle, é por Ele e para Ele. São todas as coisas. E isso, se você acreditar nisso, você vai viver uma vida verdadeira. Se você não acreditar, se você quiser ser mais um lá fora, você vai só aumentar a estatística. Ficar imitando gente que não tem futuro. Só aumentar a estatística, só aumentar. Porque o que traz realmente uma vida real e verdadeira é isso, edificar a sua casa no monte. A sua vida no monte. Você vai brilhar. Ninguém pode ofuscar uma cidade edificada sobre o monte. Ela vai brilhar. E o próprio Deus coloca num pedestal, você viu? Ele coloca num pedestal, porque ele tem que brilhar. E ele quer que todo mundo veja. Por quê? Todo mundo vai glorificar o nome do Senhor através da tua vida. Amém? Por isso, olha, Deus tem falado tanto conosco sobre o amor do Senhor, a bondade do Senhor, é transmitida através de nós. Nós é que transmitimos. Por isso que nós temos que ser pessoas generosas, amorosas. Porque as pessoas conhecem o amor do Senhor através de nós. Nós somos o canal. Trabalho como eu disse para vocês, nós fizemos, aquelas pessoas se sentem amadas por Deus, não sentem. Eu disse, vocês podem ter sido abandonados pelas famílias, pelos familiares, pela sociedade, mas não por Deus. Deus não.
Quando você é abençoado, você não se sente amado? Sim ou não? Quando Deus usa alguém para te favorecer, você não se sente amado? É assim. Nós nos sentimos extremamente amados. Então seja um canal. Seja um canal para isso. Fale para Deus te colocar, que você quer ocupar, sua família, seus filhos, você, ocupar essas esferas. Que Deus te coloque lá, para que você possa brilhar nesses lugares, ser uma luz lá, seja realmente um instrumento do Senhor, que é onde Deus vai nos usando para influenciar, contagiar, alcançar almas. E no mais, que a chuva abundante, pesada, seja derramada sobre a tua vida. O exemplo de Elias. Declare, persevere. Depois de declarar, põe o joelho no chão. E declara, precisa chover aqui, chuva abundante, chuva pesada, Senhor. E aonde hoje está seco, vai transbordar. Vai transbordar. Você viu que veio chuva pesada. Pesada no lugar que há 3 anos e meio não chovia. E mais, depois de chuva pesada, você vê que Deus deu uma força extraordinária a Elias, que Acabe estava na carruagem a toda velocidade, Elias passou na frente. E você vê que Deus deu uma força extraordinária a ele. É isso que Deus faz. Já parou para pensar que Deus, não importa onde você hoje está, Deus te enche de força, de poder, que você passa à frente de muita gente que estava aí há muito tempo. Rompe, vai embora. O povo pergunta, mas de onde veio esse cara? Sei lá, eu sei que ele veio e foi já. Não é? Mas quem que era? Sei lá, chegou aí voando, meu filho. Já foi. Está dominando. Está explodindo. É isso. Por isso que você precisa ser um representante. Ser verdadeiro na sua fé. É isso que Deus tem buscado. Homens e mulheres que a cultura do reino esteja aí. Que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Homens e mulheres que tenha isso dentro de você. E quanto mais você honrar o Senhor, mais Ele vai te honrar. Mais Ele vai te promover. Deus deseja isso. Amém, pessoal? Feche seus olhos. Diga a Deus, eu quero ocupar minha posição nessa esfera da sociedade, Senhor. Em alguma delas aí eu quero, ou em todas. Em todas. Eu quero. Pode me promover, porque eu quero ser um representante. Eu quero ser um instrumento. Eu quero que o Senhor me promova, me honre. Eu quero, Senhor. Porque eu quero, Deus precisa de homens e mulheres de Deus em cada uma delas. Deus precisa. Deus precisa de colocar um ponto de luz em cada um desses lugares para brilhar. Então diga a Deus, me coloca lá, Senhor. Me coloca porque eu quero brilhar e eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e vejam através das minhas boas obras e glorifiquem o Senhor. Eu quero ser um instrumento para que as pessoas glorifiquem o Senhor. E Ele vai te usar. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Entenda que Deus vai usá-lo na economia. Hoje nós estamos nessa reunião aqui. Deus quer levantar empresários. Deus quer levantar grandes profissionais para ocupar posições elevadíssimas, posição de honra. Deus quer te dar ideias, Deus quer te dar projetos. Deus quer financiar os teus projetos. Deus quer financiar as tuas ideias. Deus quer que o teu negócio brilhe. Deus quer colocar homens e mulheres no poder. Homens e mulheres que ocupem posições de honra.
posições de respeito, de autoridade. Pode ter certeza disso. E Ele vai fazer com você. Diga a Deus: eu quero ser essa luz que brilha lá, Senhor. Eu quero essa luz, eu quero ser essa luz que o Senhor vai colocar no pedestal. Eu quero ser essa luz que vai iluminar onde eu estiver. Que a minha casa, a minha família, eu quero ser igreja lá fora. Eu quero na economia, eu quero na mídia, Senhor. Eu quero que o Senhor me use, eu vou usar, me dê conteúdos. E Deus vai te usar. Que Deus te coloque em posições elevadíssimas. Em nome do Senhor Jesus, acredite nisso. Vai chover bênção sobre a tua vida. Deus vai derramar em abundância, chuva pesada, chuva para regar. A glória de Deus será derramada sobre a tua vida, sobre o teu negócio, sobre a tua empresa, sobre a tua vida financeira. Você vai passar à frente de muita gente, acredite nisso. Gente que já estava aí há muito tempo, você vai passar à frente. Deus vai te dar força extraordinária, toma posse disso. Toma posse e diga isso em nome do Senhor Jesus. Deus vai me dar força extraordinária e eu vou passar à frente de muita gente que está aí há muito tempo na minha frente. Também muito antes de mim, eu vou passar à frente de muitos. Em nome do Senhor Jesus, e vai, pode acreditar nisso, vai. Deus vai te abençoar, Deus vai te promover. Peça a Ele unção, graça, favor. Peça a Ele sabedoria, discernimento. Peça a Ele em nome do Senhor Jesus. Visão, direção, revelação, peça a Ele. Peça a Ele. E Ele vai derramar sobre a tua vida. É a tua hora. É a tua hora, é o teu momento. É a tua vez. Enche o teu povo de unção, Senhor. Enche o teu povo de poder, meu Pai. Derrama, meu Deus. Senhor, que cada um que aqui está ocupe posições elevadíssimas em todas as esferas da sociedade, Senhor. Levanta, meu Deus, professores, educadores, diretores, reitores. Levanta, meu Pai, governadores. Levanta, meu Pai, autoridades. Levanta, meu Deus, no nosso meio, empresários, comerciantes, empreendedores. Levanta, Senhor. Levanta homens e mulheres, meu Deus, com poder para ocupar as posições mais elevadas, meu Pai. Coloca, Senhor. Coloca. Acredite. Deus vai te capacitar para coisas muito maiores. Deus vai te honrar. Ele é. Em nome de Jesus, derrama dessa unção sobre eles, meu Pai. Derrama desse poder, abençoe o trabalho, abençoe a obra das mãos. Abençoe os negócios, meu Deus, abençoe. Dê unção, poder, criatividade. Dê, Senhor. Derrama, meu Pai. Profetiza aí sobre a tua vida e diga que você já ouve o barulho de abundante chuva sobre a tua vida. Chuva de bênção, chuva de prosperidade, abundância sendo derramada sobre a tua vida. E fala com ousadia, diga: eu vou passar na frente de muitos que estavam aí. Eu vou passar na frente de muitos que estavam muito antes de mim. Eu vou passar na frente com a força e o poder extraordinário do Senhor sobre a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Levante as suas mãos, por favor. Senhor, derrama da tua graça, da tua unção e do teu poder. Dê visão, direção, ideias, projetos, criatividade, visão de crescimento.
Levanta empresários, empreendedores. Levanta, meu Pai, homens e mulheres poderosos que ocupem, ó meu Deus, áreas importantíssimas, meu Pai. Ó meu Deus, que ocupem todas as esferas da sociedade. Ó meu Deus, levanta, meu Pai, homens e mulheres que estabeleçam nessa terra a cultura do reino. Homens e mulheres que sejam luz, meu Pai, nos lugares mais elevados, meu Pai. Eu profetizo, meu Deus, derrama graça, favor, abençoa a obra das mãos, dê visão, capacidade. Sem o Senhor nós não podemos nada, é o Senhor que nos capacita. Derrama, Senhor, chuva abundante, prosperidade, unção, graça, favor, e que muitos que aqui estão hoje, passe à frente, com uma força extraordinária, de muitos que estavam muito antes dele. Hoje aparentemente ele está aquém, mas ele vai passar muito à frente, de muitos que já estavam aí há muito tempo, para a honra e a glória do teu santo nome. Eu abençoo o trabalho, eu abençoo a obra das mãos, eu abençoo os negócios. Dê uma semana poderosa, extraordinária, de bênção, de prosperidade, de abundância, de crescimento. Ó meu Deus, que o Senhor transborde na vida deles, para que eles possam transbordar no reino, para que eles possam transbordar na tua obra, que eles possam transbordar na vida de pessoas. Eu os abençoo, Senhor. Eu os abençoo. Peça a tua bênção, a tua graça, o teu favor. E quero dar a minha bênção em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. E todos nós tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Para Jesus bem forte.